A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Deus por mais esse dia, e esse dia de domingo, mais um domingo em que nós estamos aí nos encontrando para poder louvar esse Deus e compartilhar da palavra desse Deus maravilhoso. E nesse dia me veio à memória, irmãos, como nós temos visto pessoas desfalecerem na fé. Isso não é de agora, são de anos que vem anos atrás, e os dias têm se passado, têm se tornado mais difíceis, esse ponto das pessoas elas serem adoradoras do Senhor, pessoas que se identificam com o nosso Deus. E nós vemos aí o quanto pessoas têm se afastado com tanta facilidade do altar do Senhor, da membresia de uma igreja, perdendo a sua fé, se afastando dos seus compromissos com a casa de Deus. Alguns anos atrás eu ganhei um livro de presente muito interessante. Ele diz que você se torna aquilo que você adora. Um livro muito interessante esse livro. Um livro de estudo, ele começa a sua história no livro de Isaías, capítulo 6, e ele vai atravessando todo o restante de Velho Testamento e entra no Novo Testamento, encerrando em Apocalipse. Um livro muito interessante. Ele nos leva a nós nos identificarmos com aquilo que nós adoramos. E um cristão, ele vai se identificando a cada dia. Ser cristão é justamente como um relacionamento. Você vai se identificando com a pessoa que está do seu lado. Mas para isso tudo precisa justamente de você ter como comunicação, ter o interesse, o amor, o desejo. Então nós vemos que, como cristãos, nós temos que ir vencendo etapas, vencendo problemas, vencendo barreiras, vencendo os obstáculos que surgem em nossas vidas. Nós temos que, a cada dia, olharmos para o desejo de nós nos identificarmos com Cristo. O que acontece é que pessoas elas querem se identificar com homens, com líderes, com pessoas que são talvez um grande exemplo, não que isso seja errado, mas a minha identificação não tem que ser com um líder, não tem que ser com uma irmã, com um irmão que seja uma grande bênção na igreja. Aquela pessoa pode ser um referencial para mim, para eu tirar como exemplo de uma atitude de fé. Mas não pode ser uma pessoa que eu me identifico para ser um grande cristão, um bom cristão, um servo do Senhor. E por esse motivo nós vemos que o homem ele se decepciona e nos decepciona. E por isso o fato de muitas pessoas elas estarem se afastando da membresia de muitas igrejas, se afastando dos cultos, estão aí num sentido bem simbólico, verdadeiro, jogando a toalha, abandonando a fé. Porque elas não procuram se identificar com o verdadeiro Criador que é Cristo Jesus. E esse livro que eu recebi de presente, ele é interessante que ele fala sobre isso. E eu queria, nessa oportunidade, meus amados, minhas queridas irmãs, falar sobre isso. Sobre nós nos identificarmos com Cristo. E eu queria tomar como texto básico nosso o Evangelho de João, o capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 16, em que nos diz assim essa palavra: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer.
Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Que o Senhor te abençoe e o Espírito possa ter a liberdade de falar no teu coração, no teu entendimento, essa oportunidade. E quem sabe mudar o teu conceito de pensamento, daquilo que você tem pensado acerca do cristianismo. Eu sou uma pessoa que, não por ser o fato de ser cristão, mas eu admiro muito o cristianismo. Fico fascinado pelo cristianismo e por esse povo que, por mais barreira que nós enfrentamos, nós vencemos no dia a dia. Nós lutamos, nós procuramos aproximar mais de Cristo, porque nós vamos procurar, a pessoa, quando você toma uma decisão com Cristo, você vai procurando se identificar com Ele. E eu, nessa oportunidade em que Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu queria falar sobre esse tema em nossas vidas. A sua identidade, ela está ligada ao que você se dedica. A sua identidade, ela justamente, meus queridos, ela está ligada àquilo que você se dedica. Um amigo meu me enviou um vídeo alguns meses atrás, e é uma história interessante. Eu queria passar a fala desse vídeo para os irmãos. Interessante em que um servo de Deus, ele vai visitar o seu amigo que estava internado no hospital. Ele entra no quarto, cumprimenta o seu amigo e se assenta em uma cadeira ao lado do leito. E este amigo que estava deitado no leito lhe diz o seguinte: se eu lhe perguntar quem é você, qual é a sua primeira coisa que você pensa? Esse amigo, ele começa a desenvolver uma argumentação, um assunto. Esse que estava no leito, estava internado, ele chama o amigo para uma conversa com certas indagações, certas perguntas que vai incomodando o seu amigo no decorrer dessa palavra, esse servo de Deus. E a primeira pergunta que ele faz é essa: se eu perguntar quem é você, e qual é a primeira coisa que você pensa? Eu queria trazer essa palavra, eu queria que você fosse analisando cada pergunta, e você aí, que você vai ouvir essa mensagem, se identificasse com cada pergunta dessa. Primeira, quem é você? E qual é a primeira coisa que você pensa? Se ele perguntar quem é você? Que geralmente, irmãos, eu sempre falo, nós somos ótimos psicólogos, ótimos analistas ou pessoas que analisam, às vezes, o comportamento, a atitude de outras pessoas. Eu te perguntar assim: quem é fulano? Você dá toda a característica da pessoa. Mas quando essa pergunta se volta para mim, pessoal, quem é você? Quem sou eu? Qual a primeira coisa que vem na sua mente, que vem na minha mente? Não estou falando de início, né, como caráter, mas qual a primeira coisa que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que você pensa? Esse amigo no leito fez essa primeira pergunta para seu amigo que foi lhe visitar, e ele respondeu o seguinte, e o amigo, assentado na cadeira, lhe responde: eu sou treinador de basquete. E o amigo no leito lhe diz: e se você perder isso? Olha que interessante. E se você perder isso como treinador de basquete? E o outro lhe responde: eu também sou professor de história. E o outro diz: tá bom, diz o amigo no leito. Se tirar isso, quem é você? Responde um amigo: bom, eu sou marido e um pai. E diz o amigo no leito: se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Aí o amigo começa a ficar incomodado com o rumo da conversa e lhe diz: eu não entendi muito bem esse jogo. E o amigo no leito diz o seguinte: não é um jogo. Quem é você? Porque essas perguntas, às vezes, elas vão
nos encurralando, nos incomodando. Creio que seria até comigo dessa maneira, com você também que está ouvindo essa mensagem. Vai nos incomodando, nos encurralando. Você não vai entender muito bem o sentido da conversa, porque quando nós nos sentimos encurralados em alguma situação, a gente começa a ficar incomodado. Porque às vezes há uma necessidade de nós nos despirmos talvez de uma mentira e nos revestimos de uma verdade. E esse amigo ele vai justamente entrando naquele ponto de incômodo. E o seu amigo lhe diz, não é um jogo, quem é você? E ele diz, eu sou um homem branco e americano. Aí o seu amigo no leito dá um sorriso e lhe pergunta, mais alguma coisa? E o seu amigo na cadeira lhe diz o seguinte, bom, eu sou cristão. Aí o seu amigo no leito lhe diz assim, o que significa isso, ser cristão? Ele responde, significa que eu sigo a Jesus. O seu amigo volta a lhe perguntar, ele diz o seguinte, e qual a importância disso? Olha as perguntas, irmãos. E ele responde, é muito importante. Isso é muito importante. E o amigo lhe diz, interessante, pois está no final da sua lista. Aí ele reage. O amigo reage e diz, não, peraí, eu podia ter falado antes que eu era cristão. Mas você não falou. E o amigo lhe diz o seguinte, olha, John, a sua identidade, ela está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Interessante, né, irmãos? Todas as perguntas, o cristão, o servo, apareceu em último lugar na sua lista. E o amigo reage e lhe pergunta, você acha que eu sou um péssimo cristão? O seu amigo diz o seguinte, olha, eu vou ser mais direto, diz o seu amigo no leito. Na última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Aquele amigo, ele curva a cabeça e diz, não. Não, respondeu o amigo. Para alguém que conhece ao Senhor, você age como alguém que não o conhece. Isso me faz perguntar o que você permite que te defina. Interessante essa argumentação, irmãos. E ele diz o seguinte ainda, esse seu amigo no leito. Quando você perdeu a Jane, a sua esposa, você não ficou decepcionado. Você ficou devastado. Alguma coisa, alguém vai vir em primeiro lugar em seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade em quem criou você, a sua perspectiva de vida ela vai mudar. Muito interessantíssimo essa argumentação. Em que ele disse alguma coisa, algum dia, alguma coisa, alguém vai vir em primeiro lugar na sua vida, no seu coração. Mas quando você encontrar a identidade em quem criou você, você vai mudar a sua perspectiva de vida. E eu queria usar esse tema nessa oportunidade. A sua identidade, ela está ligada ao que você se dedica. A nossa identidade, irmãos, ela está ligada àquilo que eu me dedico. A quem eu tenho me dedicado? Nós temos hoje uma palavra que se diz muito, tem sido repetida muito hoje em nosso meio evangélico, nosso meio cristão, em que as pessoas têm vendido a sua salvação, a sua fé, a sua bênção por um prato de lentilha. E quando essa frase ela chega aos meus ouvidos, eu digo o seguinte, olha, quando Jacó
ele comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha, o seu irmão estava com muita fome, estava chegando cansado. E hoje tem pessoas vendendo a sua bênção, a sua salvação, muito menos que um prato de lentilha, porque não estão com fome. Talvez as aflições do tempo, a falta de procurar se identificar com Cristo. Como eu disse no início, a pessoa tem procurado se identificar com o homem. Eu não posso querer me identificar com o homem, por mais abençoado, por mais admirável que seja o meu líder, por mais ungido que seja, ou ungida a líder que está sobre você, você não tem que se identificar com essa pessoa. Como eu disse no início, essa pessoa, esse líder, pode ser um referencial de testemunho para você ser um bom cristão, um bom servo. Mas a sua identidade tem que estar ligada ao Cristo. Por isso que o cristianismo ele atravessou histórias, irmãos. O cristianismo tinha tudo para ter cessado, ter encerrado. O cristianismo não começou agora. Ele atravessou histórias. A última palavra profética que foi recebida foi em Malaquias, capítulo 4. E nascerá sobre vós o sol da justiça. Uma profecia da vinda de Cristo. A última profecia no Velho Testamento. E ali se cessa todo profeta, toda profecia. Fica 400 anos em silêncio. Não se ouvia falar da salvação. Não se ouvia falar de Cristo, da vinda de um Messias. Mas esse evangelho, ele atravessou essa história de 400 anos em silêncio. Houve guerras, houve perseguições, houve destruições. Mas esse evangelho, ele estava ali na história. Ele estava nesses 400 anos de silêncio, ele estava ali. E de repente ele aparece 400 anos depois. Um homem, como um louco, aparece num deserto vestido como pele de camelo, comendo mel silvestre, gafanhoto, e gritando pelo deserto, pela cidade: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E dá início a uma nova pregação do Evangelho. A um homem que ele veio não para transformar, mas para preparar os caminhos de Cristo. Esse homem ele estava sem saber, talvez pela sua criação que a sua mãe lhe deu, seu pai, mas ele não tinha noção, talvez concreta. Mas esse homem, ele se identificou com Cristo. Ainda que depois você vê que quando Cristo, quando ele estava para ser morto, quando João Batista estava para ser morto, ele envia alguns discípulos dele para perguntar a Jesus Cristo: tu és aquele que havia de vir ou vai vir outro? E Jesus, em momento algum, ele fala: diz que eu sou eu sou aquele que havia de vir. Não, fala: diz que eu ressuscito mortos, eu vim para dar a vista aos cegos, para buscar que ele se havia perdido. Então esse homem, ele se identificou com Cristo. E nós vemos hoje homens, eu falo de homens, líderes, não falo acerca de membros de igreja, de novos convertidos, mas líderes que eram para serem referenciais, estão se afastando do altar do Senhor. E tem culpado, o mais incrível, tem culpado pessoas, tem culpado membro da igreja. Se eu quero ser um líder, eu tenho que saber muito bem das aflições que eu vou sofrer. Se eu quero aceitar a função de ser pastor, se eu quero aceitar a função de ser chamado a pastor, eu tenho que saber justamente que eu vou sofrer aflições, decepções, perseguições, calúnias. E principalmente, às vezes, irmãos, é o que mais acontece.
é aquela falta de apoio. Mas tem líderes que querem ser carregados no colo e ficam culpando membros, se afastam por quê? Estão se identificando com o membro da igreja. Eu não tenho que me identificar com o membro da minha igreja. Eu tenho que ser um exemplo, um referencial para os membros da minha igreja. Eu tenho que me identificar com Cristo para que os membros da minha igreja vejam Cristo em mim. E por isso, tenho visto aí homens, líderes, abandonando a fé, criticando os membros da igreja que não o apoiaram. A minha identidade tem que estar em Cristo. Por isso a palavra é interessante. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. E esse texto nós lemos, ele fala de um servo e de um amigo. O que é que eu tenho sido? Servo ou amigo? O servo, as suas características, é de um escravo. Ele serve por exigência. Um servo, ele serve por exigência. Ele não serve por amor, por dedicação. Ainda que às vezes você chega num ponto, ele pode até servir por dedicação. Mas um servo, ele serve porque é exigido dele. Porque se ele não fizer, ele vai pagar um preço. Ele vai sofrer uma pena por não ter feito aquilo que lhe foi pedido para fazer. E esse texto que nós lemos de João, ele diz que Cristo não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigo. E o mais interessante que ele fala, que ele nos chama de amigos, porque não tem mais segredo conosco. Tudo que o Pai revelou para ele revelou para nossas vidas, para nossos corações, para nossa mente. É por isso que quando você lê a carta de Romanos, e você vê Deuteronômio, você vê a mesma palavra dizer o seguinte: essa palavra não está longe de ti, não está no alto dos céus, não está do outro lado do mar, ela está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Porque não tem segredo mais, irmãos. Então, se não existe segredo mais entre eu e Cristo, entre eu e Deus, entre eu e o Espírito Santo, então não existe motivo para que eu não possa me identificar com Cristo. A diferença é que as pessoas não se identificam com essa palavra. Se identificam com as crises, com os problemas. É aquela mente chamada mente de escravo. Liberto por Cristo, mas com mente de escravo. As pessoas, irmãos, elas saíram do deserto, mas continuam com a mente do deserto. Foram tiradas do Egito, mas continuam com a mente de escravo. Então o escravo, um servo, ele serve por exigência. Uma coisa importante: o coração de um servo, de um escravo, ele vive dentro de um país criado por ele, que compreende a 4 estados. O primeiro estado é o amor. Ao mesmo tempo ele ama ao seu Senhor. Ao mesmo tempo ele faz as coisas com amor, com carinho, com dedicação. Mas de repente vem o ódio, porque sabe que ele é escravo, está fazendo por obrigação, não tem aquela liberdade. É justamente aquele povo dentro da Babilônia, em que não lhe era exigido que eles deixassem de adorar a Deus, porque na Babilônia eles eram levados cativos, mas podiam continuar com as suas práticas, adoravam seus deuses. Todos os povos que eram levados cativos, cada um adorava seu Deus. Não era impedido que eles tivessem sua adoração. Mas ao mesmo tempo, eles tinham que estar debaixo da liderança do rei da Babilônia. Adorar também o rei da Babilônia. Ainda que eles adorassem a um Deus, mas a sua adoração tinha que estar ao rei da Babilônia. Então o escravo, ele vive dentro de um país como esse. Primeiro estado, amor, dedicação, carinho, desejo.
Segundo, ódio, porque sabe que ele é obrigado a estar fazendo. Ele faz por obrigação. Ainda que às vezes venha um desejo de fazer por amor, faz alguma coisa até por amor. Mas outros elas fazem por obrigação. Eu não posso servir a Cristo por obrigação. Eu não posso estar ligado a uma denominação em que eu sou obrigado a fazer algo. Você não pode ser um pastor que é obrigado. Você não pode ser um presbítero que é obrigado, um missionário que é obrigado, um diácono que é obrigado. O que faz tem que fazer por amor, por dedicação. Se passou a ser obrigação, já não é mais amor. Cristo não nos obriga a fazer nada. Ele não morreu na cruz do Calvário obrigado. Ele não levou aqueles 40 açoites menos um obrigado. Ele fez por amor a nós, irmãos. E o que eu faço hoje, se eu sou um líder, eu sou porque eu tenho amor por aquilo que eu faço. Eu me dedico naquilo que eu faço. E tenho que procurar fazer o melhor, justamente que eu não faço para mim, eu faço para Cristo. E se eu faço para Cristo, tenho que procurar fazer o melhor que é para Ele. E outro estado que esse escravo vive dentro desse país dele é a dúvida entre fazer e não fazer. Olhando para o livro de Mateus, nós vemos aquele pai, ele chega, chama o filho, vamos para o campo comigo, trabalhar comigo? E o filho disse, eu não vou. Aí ele chama o segundo, vamos ao campo trabalhar comigo? Vamos. E o segundo não vai. Mas aí o primeiro, de repente, talvez quando o pai sai para o trabalho, ele começa a analisar o amor que o pai tem por ele. Tudo aquilo que ele tem é o pai que estava dando para ele. Se ele tinha roupa, era o pai. Se ele tinha saúde, era porque o pai cuidava dele. E ele decide ir para o campo com seu pai. Ele não foi por obrigação. Foi porque o amor cresceu, fluiu no seu coração. Ele viu o desejo justamente de fazer por Deus. Então a dúvida, ela me leva a justamente nesse terceiro estado, a estar em dúvida. Se eu faço justamente aquilo que me foi imputado a fazer. Se é obrigação, eu não devo fazer. Para quem que eu estou fazendo? Se está em dúvida, Deus não está no negócio. Deus não age na dúvida. Se há dúvida em fazer e não fazer, não faça. Deixa o Espírito falar contigo. Transformar tua mente e teu coração. E o último estado que esse servo, esse escravo vive dentro desse país dele, que ele cria, é a amizade. Ele vive entre um desejo de ter uma amizade, porque ele não tem uma amizade. Ainda que às vezes o seu senhor, aquele como o senhor dele, possa ter um momento de conversa com ele, mas não tem a amizade, o carinho de um amigo. Na Babilônia, as pessoas se enraizaram com muitas amizades, criaram muitos amigos, se envolveram até com outras mulheres, mas não tiveram amizade de família. Nós podemos ter todo tipo de amigos dentro desse país que nós criamos, de mente escrava, de servo. Posso criar alguns laços de amizade, mas nunca vou ter uma amizade como na família de um cristianismo, de um cristão. Nós somos família, nós somos um povo de Deus, nós somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Nós somos um povo diferente, ainda que às vezes temos as nossas crises, nossas dificuldades, mas somos um povo de Cristo, a nação de Cristo. Nós somos um povo separado por Ele para adorá-lo, para estar junto com Ele. Então, a última coisa que nos fala é essa característica de um amigo. Um amigo, ele não faz por obrigação. Um amigo, ele faz porque ele deseja agradar.
Por isso que o texto é interessante quando ele fala no último versículo, no versículo 16, ele fala, não foste vós que me escolheste. Entende bem uma coisa, meus queridos. Você pode... A única coisa na vida que você tem a oportunidade de escolher para ser feliz é essa palavra amigo. Você não pode escolher teu pai, você não pode escolher sua mãe, você não pode escolher os seus irmãos, digo irmão carnais, genealógico. Mas aquele que se assenta na mesa contigo, você pode escolher. Aquele que você vai compartilhar o teu pão, você pode escolher. Você pode escolher seu amigo. Existe uma coisa importante, Cristo nos escolheu para sermos amigos dele. E quem é que você tem escolhido para ser o seu amigo? Para sentar à mesa contigo? Não digo de mesa de você comer, de você beber, mas de você se confraternizar espiritualmente. Quem tem sido teu amigo? Quem é que tem falado contigo nos teus ouvidos, no teu coração? Então esse texto ele fala justamente isso. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Você ainda recebe uma autoridade. Você ainda recebe um cartão de autoridade. Tudo que pedires ao Pai, você recebe. Porque você, tudo que Deus, que Cristo pediu, Ele tinha. Tudo que Deus tem no coração revelou para Cristo. E Cristo revelou para nós. Então eu sei aqui, então você tem que saber o que Cristo gosta. Você tem que se identificar com Ele para saber justamente se aquilo que você está pedindo agrada o coração dEle. Quando você passa a andar com a pessoa em conformidade, com desejo, com amor, com dedicação, você começa a se identificar com aquela pessoa. Você começa a ter as marcas daquela pessoa na sua vida. E você precisa disso, meus queridos, minhas queridas irmãs. Então essa característica de um amigo é isso. Quero encerrar essa mensagem lhe fazendo uma pergunta. Diante desse tempo, não sei qual o tempo que você serve a Cristo. Cristo, Ele continua sendo a sua prioridade? Já parou para pensar nisso? Se Cristo tem sido a sua prioridade de vida, eu creio que nesse mundo nós temos prioridade. Família, casa, trabalho, filhos, saúde. Nós temos prioridade. Mas quando eu me decido me identificar numa vida espiritual, num conceito de religião, Cristo tem sido minha prioridade na minha vida. O Senhor, ele, para ser atendido no consultório, eu quero encerrar com essa palavra desse homem. Que ele entra num consultório, que ele havia feito um corte nas suas mãos. E aquele homem, ele quando entra no consultório, todo nervoso, desejo de ser atendido rapidamente, o médico vai logo atendê-lo e ele diz que tinha que ver a sua esposa. E quando ele fala isso para o médico diz, então ela está ansiosa para vê-lo. E aquele senhor disse, não, ela já não me conhece mais, ela sofre de Alzheimer, já tem mais de 5 anos. E o médico é surpreso e diz, então por que o senhor está com tanta pressa? Ela não me conhece mais. O senhor vai chegar lá, não vai nem conhecê-lo. E aquele senhorzinho de idade, ele dá 3 tapinhas no ombro do médico e diz o seguinte, doutor, ela não me conhece mais, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem é aquela mulher.
e o médico enche os olhos de lágrimas. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes você não tem que procurar se identificar com Cristo, mas Ele tem aguardado isso em você. Procure se identificar com Cristo. Ter amigos é muito bom, mas o nosso melhor amigo é Cristo Jesus. Ele não te decepciona. Se alguém te decepcionou para você abandonar a fé, não foi Cristo, foi o homem. E o homem não pode ser justamente aquele que te afasta da presença do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Cristo possa resplandecer o seu rosto sobre ti, ter misericórdia de ti. E dê a paz no teu coração, na tua vida, no teu entendimento. Que Ele te fortaleça. Que a tua casa seja uma casa abençoada, revestida do amor e da amizade de Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.